Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. Você vai ver agora uma entrevista com o professor Dr. Edson Luiz Furtado, da Unesp Botucatu, sobre as principais doenças no eucalipto. Ele fala sobre os cuidados com a ferrugem e o oídio na fase de muda e alerta para o aparecimento de fungos nas novas áreas do centro-oeste brasileiro. Acompanhe. Para a produção de florestas plantadas, no caso o eucalipto, a prevenção de doenças é um cuidado inicial que traz uma série de vantagens durante todo o desenvolvimento da planta. A produção de mudas é feita com enorme rigor, desde os cuidados para não ocorrer contaminação no jardim clonal, passando pelo desenvolvimento das hastes nos viveiros, até o plantio propriamente dito. E entre as doenças principais, vamos dizer, o que nós temos assim, o que ataca em maior área plantada no Brasil é a ferrugem do eucalipto, né? A ferrugem do eucalipto era originária das mirtáceas, nativas, né? E se adaptou bem à espécie do eucalipto, mais uma mirtácea, né, exótica, e se adaptou, e ela é um problema até os 18 anos de idade, né, em clones suscetíveis. Então ela exige que o produtor já acompanhe ela de perto, né? Então é um dos principais problemas. Em viveiro, o oídio cresceu em importância, que era uma doença que a gente não tinha muito problema, a não ser em Citrodora, em corímbias, né? E agora ele adaptou para o grandes, para o urofila e outros, e ele tem quebrado a resistência dos materiais muito rapidamente. Mas ele está ainda no jardim clonal, em viveiros, né? E a campo nós estamos acompanhando ele se ele está se adaptando mais a campo, né? E das doenças foliares também as bacterioses foliares, né? Ela tem causado bastante prejuízo em viveiros, porque ela ataca o jardim clonal, depois vai causar o baixo enraizamento das mudas, né? E agora a gente, em anos chuvosos, como foi 2009, 2010, 2011, ela se adaptou também em campo, então causou alguns danos em campo. Então são essas doenças principais hoje que estão ocorrendo no eucalipto. Durante a formação da floresta de eucalipto, se a ferrugem não for controlada, os danos econômicos podem ser irreversíveis. Em materiais suscetíveis, ela chega de 20% a 32% de dano, não se ela não for controlada no tempo certo. Hoje nós estamos em vias de registro de produtos, né, para controle da ferrugem. Então, em breve, o produtor vai ter mais esse aporte tecnológico, que é poder fazer o controle químico. Nas pesquisas que nós estamos fazendo já para registro de produtos, 3 pulverizações, né, durante a safra, às vezes não necessita as 3, né, e no período de 6 a 9 meses de idade, que ele tem que fazer o controle, né, e obedecendo esses índices. Então aí você, com material suscetível, ele consegue ainda ter uma boa produtividade com esse aporte tecnológico. Como a implantação de florestas plantadas cresce nas novas fronteiras, o Dr. Furtado alerta para novos problemas. No avanço para o centro-oeste, por exemplo, está crescendo uma murcha, a murcha de Ceratocystis, né? Que ela está relacionada a déficit hídrico e a um fungo que vai colonizar o tecido vascular da planta. Então precisa ser tomado os cuidados. Então planta mais resistente a déficit hídrico, ou seja, clones adaptados para o local que você quer plantar. A gente viaja e também conhece outros países aí do mundo e você vê assim o potencial que tem esse país em relação a tudo, em relação a clima, solo e água, que é o que a gente sempre discute, né? E madeira é uma necessidade mundial, papel é uma necessidade mundial, energia é uma necessidade mundial. E o eucalipto vem para suprir todas essas demandas. Então eu creio que é um caminho sem volta, crescente, e nós temos muito a crescer. Prevenção e monitoramento são 2 grandes ferramentas para o bom controle de doenças. E informação você encontra aqui no Conexão Agrícola, sempre ao lado do produtor. Conexão Agrícola. Oferecimento FMC.
Com saúde não se brinca. E mais importante que crescer é amadurecer com qualidade. Para isso é preciso ter muita atenção em cada etapa de ciclo. Se você quer que a soja cresça forte e livre da ferrugem asiática, antracnose e das doenças de final de ciclo, aceite meu conselho. Somente Locker trata a soja por inteiro. FMC, fazendo mais pelo campo. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.